Ontem, por volta das 10 da noite, o pastor Ari estava em Marabá e ele me ligou. Na verdade, ele passou uma mensagem para mim, falando, me noticiando sobre a morte do Dr. John MacArthur. Um homem de Deus, um homem que contribuiu muito para o crescimento e para a expansão da sã doutrina no mundo que nós estamos vivendo. Foi algo maravilhoso, né? Eu já li os melhores livros dele, né? Isso é algo maravilhoso, tenho um profundo apreço por ele. E o pastor também me pediu que nós devíamos continuar falando sobre a carta de Paulo aos Colossenses e que eu devia continuar onde ele tinha parado. Ele parou no Colossenses 2,15, né? Então, hoje, a parte que me toca hoje vai ser os versículos 16 até o 19. Nesse texto, o apóstolo diz o seguinte: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos dias de sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto a anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligando a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, esse é o texto que nós vamos considerar hoje, né? Nesse estudo de hoje, vamos falar sobre a suficiência de Cristo, né? Em face dos suplementos espirituais. O que é um suplemento? Suplemento é algo que você agrega à sua alimentação. A sua alimentação está deficiente em determinados nutrientes, então você vai e compra determinado suplemento para agregar e a sua alimentação ficar completa. Então, Jesus Cristo não necessita disso. Jesus Cristo é o nosso alimento, a nossa fonte, né, de alimento, do qual não necessita de suplemento. Ela não é deficiente, ela não é deficitária. Ela tem tudo aquilo que nós necessitamos para uma boa alimentação espiritual. E eu preparei o sermão, o estudo de hoje, baseado nesse assunto. Mas eu acho que tudo isso ocorreu, o tema que nós estamos trabalhando é Jesus Cristo, nosso fundamento. Mas pelo fato dele ter falado sobre a morte do Dr. John MacArthur, e como eu fiquei na minha mente que a ideia era a nossa suficiência em Cristo, embora eu soubesse que não era esse. Eu nem me dei conta disso, né? Então hoje nós vamos... Dá para adaptar, né? Dá para eu dizer que Jesus Cristo é o nosso fundamento, né? Se ele for suficiente para mim e para você, se ele for suficiente para nós, então ele se torna o nosso fundamento, a nossa base, o nosso alicerce. Colossenses, a igreja de Colossos, estava sendo influenciada por mestres que apresentavam uma espiritualidade mais elevada, que se arrogavam dessa espiritualidade mais elevada, baseada em visões, baseada em regras, experiências sobrenaturais e até mesmo asceticismo. Então, Paulo escreve para lembrá-los que Cristo é tudo o que eles precisam. Cristo é o único alicerce que nós necessitamos. Lembra do caso lá de Jesus contou em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, quando ele diz que o homem que construiu, o construtor sábio, ele cavou fundo, ele queria construir uma casa, então ele cavou fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Então, diante disso, veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, deu contra aquela casa e ela não caiu porque ela estava alicerçada sobre a rocha. O outro homem, um insensato, ele então edificou a sua casa sobre a areia, e quando veio a chuva, veio os ventos, veio a tempestade, deu contra aquela casa e a casa caiu,
porque ela não tinha alicerce. Bem, Jesus Cristo é esse fundamento que nós necessitamos, esse alicerce. Se ele realmente for suficiente para nós, se ele for tudo que nós necessitamos, é isso que nós podemos esperar da nossa vida, uma vida que tem um alicerce. Então, esse trecho da parte, ele parte de um argumento maior, ele inicia, na verdade, nos versículos 8 até o 15, onde Paulo afirma algumas verdades centrais na vida cristã. Cristo é a plenitude da divindade, Cristo é Deus em sua plenitude. Deus tem alguma falha nele? Tem alguma deficiência em Deus? Não, não tem nenhuma. Ele é pleno, ele é completo. Então, e diante disso, no versículo 10, ele diz que os crentes estão completos nele. Os crentes se completam em Cristo Jesus, não necessita de mais nada além dele. Se Cristo é pleno e nós o temos, então nós estamos completos nele. Então, e ele termina no versículo 15, que o pastor enfatizou com muita força domingo passado, ele diz que a dívida que nós tínhamos para com Deus, em virtude dos nossos pecados, foi cancelada. O nosso inimigo foi derrotado na cruz do Calvário. Então isso é algo que nós devemos sempre lembrar dessa verdade. Então Paulo parte desse argumento anterior. Então com isso em mente, ele então diz, portanto... Ele começa o versículo 16 com essa conjunção, portanto. Ou seja, por causa de tudo isso, não aceite mais o jugo humano. Uma vez que Cristo é todo suficiente para você, não aceite mais nenhum jugo humano. Nada. Esteja contente com aquilo que Cristo é. Cristo é o Deus na sua plenitude. Cristo é aquele que satisfaz todas as nossas deficiências. Ele é o nosso fundamento. Então, o versículo 16 diz, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou de lua nova ou dos sábados. Então, esse texto, essa fala de Paulo, ele está mencionando as regras que vêm da lei judaica, em Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 28, Então, os falsos mestres estavam dizendo que crer em Jesus era bom, mas mas faltava ainda certas práticas. A fé em Cristo Jesus precisava ser complementada, precisava ser suprida com algumas outras práticas judaicas, ou seja, trazendo o judaísmo para dentro da igreja cristã. O cristianismo não é, sobre hipótese alguma, um puxadinho ou mais uma seita dentro do judaísmo. O cristianismo é Cristo. Então, crer em Cristo é tudo que nós necessitamos. Então, essa imposição imposta pelos falsos mestres anula a suficiência da cruz. É como se a cruz não fosse suficiente para nos conceder a salvação e o nosso acesso a Deus. Então, Jesus Cristo, ele veio para somar a lei, É como se ele tivesse vindo para somar a lei, mas ele não veio para isso. Ele veio para cumprir plenamente. Então, essa imposição anula essa suficiência. Jesus Cristo, ele não veio para somar a algo. Não, ele não é igual o jovem rico que diz, falta-me alguma coisa a mais. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus e disse, bom mestre, o que é necessário fazer para ter a vida eterna? E ele diz, conhece os 10 mandamentos? Então Jesus citou os 10 mandamentos e diz, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ele diz, tudo isso tenho observado desde a minha meninice. O que me falta ainda? Ou seja, está faltando alguma coisa que eu possa acrescentar a tudo isso? Jesus Cristo não é esse tipo de coisa. Jesus Cristo não é esse suplemento. Não, ele é a essência, ele é pleno, ele é completo. Nele tudo se cumpre plenamente.
né? Jesus Cristo disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para ser o cumprimento da lei, né? Para cumprir a lei na sua plenitude. Foi isso que eu vim fazer, né? Então, por que isso? Porque Paulo diz em Romanos capítulo 10, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que é esse o fim da lei? O propósito da lei, né? Ou seja, tudo que a lei ensinava, tudo que foi dito no Antigo Testamento tem o seu valor e tem a sua importância, porque eles apontam para Cristo. Mostram, nós olhamos o Velho Testamento, nós ficamos impressionados e a nossa fé é fortalecida porque nós estamos vendo Deus falando e apontando para Cristo, olhando para Ele, né? Mostrando-nos, todas as coisas no Antigo Testamento apontavam para Ele. Tudo isso é maravilhoso, isso é incrível. O verso 17, né, ele diz, sombras, essas coisas no Antigo Testamento, elas são apenas sombras das coisas futuras, mas o corpo, ou seja, a realidade é Cristo Jesus. Então, veja, eu vou unir o versículo 16 e 17 para vocês compreenderem ter o todo. Porque ninguém vos julgue, portanto, ninguém vos julgue pelo vosso comer e beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, aquilo que as figuras, os sacrifícios, os rituais, as festas, tudo aquilo que ocorria no Velho Testamento, tudo que a lei de Moisés exigia, o sacerdócio, o templo, todas essas coisas, elas apontavam para Cristo, apontavam para Ele. Não é? Então aquilo era apenas a sombra, a realidade é Cristo Jesus. Cristo é a realidade. Não, a sombra ela tem valor apenas porque ela revela que há uma realidade por trás dela. A sombra não é a realidade é o objeto, é o alvo, e Cristo Jesus é a essência dessa verdade. Todos os ritos do Antigo Testamento apontavam para Cristo Jesus. Cristo é o corpo, ou seja, a realidade completa. Sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sábado, o descanso, o dia do descanso, o descanso sabático, apontava para Cristo, Hebreus 4, 9 e 10. As festas, né? Todas as festas, a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa da colheita, né? Todas essas festas, a festa do tabernáculo, tudo isso apontava para Cristo e celebrava a fidelidade do Redentor, daquele que salva, daquele que supre, daquele que nos alimenta. Então, uma aplicação prática para isso é o seguinte: não viva preso ao esboço, né? Não viva preso ao rascunho quando você já tem a imagem real, né? Cristo. Né? Por que nós queremos um esboço se nós temos a obra completa? Cristo Jesus é essa obra completa. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Confie em Cristo plenamente, Ele é suficiente, Ele é tudo que você necessita para viver uma vida plena de obediência ao Pai. Veja agora o versículo 18, ele diz, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto a anjo. Não permita que isso aconteça, que ninguém domine vocês, engane vocês. Quais elementos nós temos de erro aqui nessa questão? Por que não podia fazer isso? Pretexto de humildade, uma falsa espiritualidade estava presente entre os falsos mestres ali, onde o sujeito parece modesto, mas, na verdade, está se exaltando, está se vangloriando, culto a anjos, tentativa de aproximar-se de Deus por meios indiretos, anjos, né, mediadores, alguma coisa desse jeito. Hoje, muitas pessoas dão mais valor a anjos do que a própria palavra. Eu tive um anjo, eu tive uma visão, tive isso, teve aquilo outro. Né? Não, a essência, nós já temos a essência, não necessitamos daquilo que é apenas as sombras. Né? Paulo diz que essas pessoas prestavam
manifestavam coisas, uma falsa humildade, né? Culto a anjos e coisas que ele nunca viu. Que veja o versículo de número 18, ele diz o seguinte: ninguém vos domine por seu livre-arbítrio, né? Com pretexto de humildade, culto a anjo, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado em sua má compreensão. Coisas que não viu, experiências subjetivas, não fundamentadas. Meus queridos e amados irmãos, se nós não tivermos um fundamento, um alicerce, pois o diabo vai tentar nos roubar, nos afastar da verdade, né? Eu vi, é muito subjetivo. Confie na palavra, confie naquilo que está escrito. Jesus Cristo, quando enfrentou Satanás, ele não usou argumentos subjetivos, ele usou argumentos concretos. Ele disse, né, está escrito, e assim devemos usar. Inchado na sua vã compreensão, na sua compreensão carnal. O que é isso? É orgulho disfarçado de espiritualidade. Está aí cheio de pessoas que têm essa característica, né? Na verdade, estão cheios de orgulho, mas fingem, ou aparentam, ou se disfarçam, ou se demonstram uma falsa espiritualidade. Meus queridos e amados irmãos, isso é muito importante hoje, né? Muitas pessoas, isso acontece todos os dias. Hoje, agora, nesse exato momento, Deus me revelou uma coisa que ninguém mais sabe. Deus revelou para aquela pessoa. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, Deus me contou isso, né? Você precisa mais do que a Bíblia para crescer, outros dizem. Ou seja, e você precisa dessas... E é isso que estava sendo ensinado ali, né? Você precisa de Cristo, tá bom, fique com Cristo, mas acrescente a isso. Acrescente mais essas questões. Some mais a isso. Paulo disse não, né? Você tem que participar disso para alcançar uma nova dimensão, né? Você tem que agir dessa forma e assim por diante. Tudo isso é sinal de que essas pessoas não estão ligadas à cabeça, não estão ligadas em Cristo Jesus, né? O que é ligado à cabeça? O versículo 19 diz, observe, e não ligado à cabeça, a qual o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vão crescendo até ao aumento de Deus. Não ligado à cabeça. Ou seja, é a cabeça quem governa, a cabeça tem autoridade. Cristo Jesus é o cabeça, por isso, porque ele tem autoridade. Cristo Jesus também, ele nutre, ele nos sustenta. Cristo Jesus também, ele coordena, ele que nos proporciona o crescimento. Nele nós crescemos, né? Observe o que diz o texto, e não ligado à cabeça, da qual o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras e vai crescendo. Ou seja, quando nós estamos ligados em Cristo Jesus, nós crescemos espiritualmente, porque Ele é vivo, Ele nos alimenta, Ele nos sustenta, Ele nos dirige, Ele coordena a nossa vida. E crescimento espiritual verdadeiro, meus queridos e amados irmãos, ele só vem por meio de Cristo. Não vem de outra forma. Tudo isso é ilusão, né? Tem aparência de piedade, mas na verdade não tem valor algum para combater os enganos e as verdades. Não é isso que Paulo diz a Timóteo? Né? Não é... ou seja, essas questões são coisas... quando nós nos apegamos a Cristo Jesus, o crescimento que é por meio de Cristo Jesus não é fabricado por experiência mística. Qual o valor de uma experiência mística? Hoje você tem, amanhã você não tem. Por que não nos apegamos à palavra de Deus? Por que não nos apegamos àquilo que está escrito, àquilo que está revelado? Né? Então ele diz, esse tipo de experiências, né, onde Cristo não é o centro, o verdadeiro crescimento, ele não pode ser fabricado por prática mística, mas por um verdadeiro relacionamento vivo com o Senhor. Só aí, não existe outra forma.
não é? Então, como Paulo diz no capítulo 2, versículo 6 de Colossenses, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Ou seja, venha progredir na sua vida espiritual em Cristo Jesus. Você possa progredir nele, né? Então, observe isso. Observe essas perguntas para você refletir e pensar que tipo de sombras ainda estão, né, competindo com Cristo hoje na sua vida. Novas revelações, anjos, visões, velhas práticas, né, a guarda do sábado, né, a circuncisão, isso, aquilo, outro, não coma isso, não coma aquilo, né? Ou seja, essas coisas que Paulo está combatendo. Você já se sentiu julgado espiritualmente por não seguir costumes e modismo religioso? Há muitas igrejas assim, né? Além de separar das outras igrejas, também dentro dela mesma há certas divisões, né? Porque tem praticamente duas classes de cristãos. Alguns que têm determinadas práticas são a elite, e aqueles que não praticam determinados comportamentos são a classe secundária, né? E assim por diante, né? Se você não fala em língua, então você não é cheio do Espírito Santo. Ora, será isso o que a Escritura está ensinando? Né? Como nós podemos identificar quando alguém está ligado à cabeça? Né? Como nós podemos identificar isso? Quando essa pessoa é dirigida por Cristo Jesus, quando a revelação de Cristo contida na Escritura Sagrada é o padrão da sua vida. Né? Qual é o padrão, qual é o papel da igreja local, o corpo, né, para nos manter conectados, né, com essa cabeça que é Cristo? Qual é o papel da igreja? É ensinar, é mostrar, é transmitir, é instruir, né? Quando Cristo, meus queridos e amados irmãos, não é suficiente, quando Cristo não é o nosso alicerce, quando Cristo não é o nosso fundamento, nós acabamos por apoiar, né, nos apoiando em doutrinas humanas, doutrinas que não têm base bíblica, que é criado pela mente humana, que é fruto da imaginação humana e não da Escritura Sagrada, né? Rituais repetitivos, né? Que não levam... Não... Paulo diz que tem uma certa aparência de sabedoria, mas, na verdade, nega-lhes o poder. Né? Experiências emocionais vazias. Né? Meus queridos, isso deve ser colocado de lado. Né? Ou líderes carismáticos que colocam-se como intérpretes exclusivos de Deus. Um irmão me contou recentemente que ele frequentava uma determinada igreja, e nessa igreja, então, um dia, ele estava passando por uma situação extremamente difícil, e ele decidiu, disse, eu preciso me consagrar ao Senhor, eu preciso colocar esse assunto diante de Deus. Então se reservou, ficou na sua casa durante uma semana, nem para sua esposa ele não contou, ele simplesmente disse, olha, esses dias eu vou ficar em casa, vou me dedicar, né? E a sua esposa respeitou a situação, e ele então ficou, se dedicou, se empenhou, buscou a face do Senhor, jejuou, se humilhou na presença de Deus, e Deus ouviu a oração dele. Ele ficou extremamente feliz com aquela situação, e tão logo ele pôde fazer, teve a oportunidade, ele foi então diante do seu pastor e disse, olha, pastor, aconteceu isso, aquilo, outro. Eu fiz uma consagração e Deus abençoou, Deus respondeu a minha oração, Deus me resolveu a situação que estava pendente. Deus ouviu o meu clamor. Aquele pastor deu uma terrível... Quem foi que deu para você essa autorização? Como é que você tem a ousadia de fazer algo dessa natureza sem comunicar-nos? Como é que você pode agir desse jeito? A partir de hoje você está fora, você não vai mais ser o meu assistente, você não vai mais fazer isso, aquilo, outro. E cortou ele de todas as funções que ele tinha na igreja. E ele falou, tá bem. E disse que foi aquela última vez que ele pisou naquela igreja.
Graças a Deus por isso. Ele aprendeu a lição. Então, esse tipo de coisas, líderes carismáticos que se colocam como intérprete, né, exclusivo de Deus, como fonte de toda a revelação. O homem não é a fonte da revelação, a fonte da revelação é o próprio Cristo. Ele é que é a fonte da revelação, é nele que nos alimentamos. Né? O cristianismo verdadeiro é simples, poderoso, e é simples da seguinte forma: Cristo é tudo em todos. Né? Em Cristo nós estamos perfeitos. Colossenses 2,10. Olha, em Cristo nós alcançamos a plenitude. Não há em nós nenhuma falha, nenhum defeito. Se nós estamos em Cristo, não há em nós nenhum defeito aos olhos de Deus. Não precisa de mais nenhum suplemento, não precisa de mais nenhum complemento na nossa vida. Ele é suficiente, porque Cristo Jesus é o nosso fundamento. Como conclusão, deixe-me dizer para você o seguinte: a suficiência de Cristo não é apenas uma doutrina, é o alívio para nossas almas. É aquele que satisfaz a nossa alma. É o nosso alimento, é o nosso fundamento. Não precisamos nos provar. Não precisamos se nós temos Cristo, isso é tudo. Né? Não precisamos conquistar mais. Não há nada mais além de Cristo. Né? E fora de Cristo não existe nada. Ele é pleno e completo. Não precisamos buscar fora o que já nos foi dado em Cristo Jesus. Não existe nada fora de Cristo Jesus que seja interessante ao cristão. Não, ele é tudo. Tudo o que o Pai tem foi entregue ao Filho e ele nos deu por herança. João 16,15. Tudo que o Pai tem foi entregue ao Filho e nós somos herdeiros de tudo isso. Cristo é tudo em todos, Colossenses 3,11. Cristo é tudo em todos. Então, o que nós podemos encontrar fora dele? Nada. Não existe nada fora de Cristo Jesus a qual nós possa nos interessar. Né? Ele é o único alicerce, ele é a única base, ele é o fundamento da nossa vida cristã, da nossa fé. Nós possamos lembrar-nos disso. Né? Cristo Jesus é essa pessoa bendita e maravilhosa. Sejamos gratos a Deus por um tão grande Salvador, por um Salvador tão maravilhoso como Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém e amém. Amém e amém. Amém.